Como fazer um plano de aula da língua portuguesa para alunos do 6º ano? Você quer fazer um plano de aula alinhado, de acordo com a BNCC, mas não sabe o que fazer nem por onde começar? Não precisa se preocupar, que o professor Davi Souza ele está aqui para te ajudar, para te ensinar. Beleza? Vem comigo! Opa! Professor Davi Souza na área, trazendo mais um mega vídeo especial para você. Nesse vídeo eu vou te ensinar passo a passo a como colocar o plano de aula em prática. Essa é a parte número 2 em relação a como fazer um plano de aula da língua portuguesa. Na parte número 1, nós estruturamos todo o plano de aula de acordo com a BNCC. Na parte número 2, que é esse vídeo, nós vamos colocar todo esse planejamento em prática, porque não basta saber fazer o plano de aula, tem que saber colocar o planejamento em prática. E é por essa razão que eu te convido a se inscrever nesse canal, para você adquirir novos conhecimentos e novas informações que vão ajudar você a se tornar um professor melhor, um professor profissional e inovar em sala de aula. Deixa o seu like e aqui nos comentários deixa todas as suas dúvidas, perguntas e questionamentos para que eu possa ajudar você. Mas se você preferir, você pode falar diretamente comigo lá no Instagram, @Prof. Davi Souza, que eu vou ter o enorme prazer de te responder e assim a gente realizar trocas de conhecimento. Beleza? Então vamos lá iniciar mais um processo pedagógico. E vamos lá finalizar esse plano de aula, beleza? Lembrando que se você quiser acessar materiais prontos, de acordo com a BNCC, plano anual, plano bimestral, plano semestral, plano anual, com atividades, com provas, com materiais completos, é só você acessar o site que eu deixei na descrição desse vídeo, no primeiro comentário, um site online, basta você clicar, seja pelo celular, seja pelo computador, onde você vai ter a oportunidade de adquirir diversos materiais prontos de acordo com a BNCC e assim se aperfeiçoar e assim aprender novas informações e conseguir colocar tudo isso em prática na sua realidade escolar. Para acessar esse material, é só você vir na descrição desse vídeo, beleza? Então vamos lá começar. Nós vamos dar início a partir da metodologia. O que é a metodologia? Em relação ao plano de aula, é um método que eu, professor, vou escolher para o processo de ensino. É o método que eu vou escolher para ensinar. Metodologia é o método que eu irei escolher para dar aula. E por mais que muitos professores hoje não ensinem da forma que eu vou dizer para vocês, porque eu ainda adoto algumas terminologias que são um pouco antigas, que é a introdução, que é o desenvolvimento e que é a conclusão. Por que que eu adoto ainda essas terminologias, por mais que elas sejam antigas para alguns professores? Porque pelo meu tempo, elas são terminologias antigas, porque elas estruturam melhor o planejamento. Assim como a gente fez na aula 1, a gente tem um momento de escolher o local da aula, o momento dos campos de atuação e depois o momento das competências. Aqui é do mesmo jeito. Primeiro a gente vai introduzir o conteúdo, depois nós vamos estruturar a permanência, a decorrência da minha aula e depois nós vamos finalizar a minha aula. Toda aula tem começo, meio e fim, assim como um texto. Começo. Nós vamos iniciar a aula como? Com a apresentação do professor. Eu não sei se é a primeira vez que você vai para a escola, eu não sei se é uma aula de estágio, eu não sei se você já é professor dessa escola, dessa turma, mas você vai se apresentar. Boa tarde, bom dia, boa noite, eu sou o professor Davi Souza e nessa aula teremos como tema acentuação gráfica, na qual nós vamos entender as regras da tonicidade e nós vamos fazer com que vocês entendam como acontece a regra da acentuação gráfica das palavras proparoxítonas. Então, já expliquei o que? A exposição oral do tema da aula, que é a aula que eu estou mostrando para vocês, ensinando você a fazer. Assunto específico que nós vamos trabalhar aqui é a acentuação gráfica e a tonicidade. E as regras que a gente vai precisar saber e aprender para a gente conseguir colocar em prática toda essa normalização acerca da acentuação gráfica das palavras proparoxítonas. E depois nós vamos fazer o quê? Exposição de forma oral com a realização de perguntas problematizadoras. As perguntas problematizadoras, meu povo, são fundamentais no processo de ensino significativo na escola, na aula. São fundamentais, elas são indispensáveis, são ferramentas indispensáveis, com o objetivo de avaliar os conhecimentos prévios dos alunos sobre o tema. Então a gente precisa analisar as perguntas problematizadoras e os conhecimentos prévios do aluno. O que é o conhecimento prévio? Será que o aluno chega na escola
sem nenhum tipo de conhecimento, sem nenhum tipo de vivência? Não. Ele tem diferentes conhecimentos baseados na realidade familiar, na realidade social, entendeu? Nas interações com os irmãos, com os outros, na escola, eventos esportivos e por aí vai. E o que a gente vai fazer? A contextualização do tema, assunto e objetivos com a realidade pessoal, social e profissional do aluno. O meu aluno, ele precisa perceber importância nesse conteúdo. Se eu for dar uma aula e o aluno não perceber nenhum tipo de importância, relevância ou significado, ele não vai aprender. Então vamos lá para a nossa aula propriamente dita. Cheguei na sala de aula, fiz toda essa apresentação e está aqui o meu momento de aula teórica e o momento de aula prática. Como é que vai ser a minha aula teórica? Eu vou colocar esse textinho aqui na lousa. Só que eu só copio aqui as perguntas. O que é tonicidade? O que é acentuação gráfica? O que são palavras proparoxítonas? E eu vou fazer com que os alunos vão interagir comigo para que a gente possa formar, construir essa resposta. Eles vão trazer algumas informações e eu, enquanto professor, enquanto docente, vou nivelar essas respostas deles até chegar na resposta correta de acordo com a norma linguística brasileira, né, que é a língua portuguesa. Então, o que é tonicidade? A gente vai perguntar aos alunos o que é tonicidade. Tonicidade é o tom. Alguns alunos respondem, é o tom que a gente canta. Não, não é bem por aí. Mas tem a ver com a fala. Mas o que seria? Seria, de forma resumida, a palavra forte, a sílaba forte que nós vamos encontrar nas palavras. Seria a sílaba forte nas palavras. Existem palavras e as palavras têm sílabas fortes. Por exemplo, a palavra café. Café tem uma sílaba forte? Tem, vamos pensar. Café. Qual é a sílaba forte da palavra café? Ah, o professor acha que é o fé, porque o fé ele é mais forte. É. Então, por que a gente vai dizer que ele é tônico? Porque ele tem uma palavra forte, uma sílaba forte. Qual sílaba é essa? O fé. Mas será que o fé ele vai ter acento? Sim ou não? Ele vai ter acento por conta das regras das palavras oxítonas. Tudo bem, café é acentuado. Agora, caju é acentuado ou não é? Caju. Ah, professor, ju também é uma palavra que tem uma tonicidade forte, né? A sílaba ju. Caju também. Então, ela tem acento. Não é bem por aí. Existem regras que a gente deve seguir no processo de acentuação. Caju era acentuado, mas não é mais. Porque ele não se encaixa mais na regra das oxítonas. Porque as oxítonas que são acentuadas são as palavras a, e ou o, acompanhado ou não de S. Caju termina com a sílaba tônica forte em ju, mas o U não pode ser acentuado, porque a regra diz que não pode, somente as palavras a, e, o acentuados. Entendeu? Então a gente vai fazer essa variação linguística com eles. Só para reforçar, eu acabei esquecendo de um detalhe acerca dos temas contemporâneos transversais. São 6, tá bom? Economia, saúde, cidadania e civismo, multiculturalismo, ciência, tecnologia e meio ambiente. E nós temos as competências socioemocionais, certo? Que são autogestão, engajamento com todos os outros, amabilidade, resistência emocional e abertura ao novo. Ambos os termos, temos vídeos aqui no canal explicando cada um dos seus temas, beleza? Chegamos agora na acentuação gráfica. Professor, mas o que é a acentuação gráfica? A acentuação gráfica é o momento, é as regras que nós devemos adotar para que as palavras sejam acentuadas. Por exemplo, nós temos o acento agudo, nós temos o acento circunflexo, nós temos o acento grave, nós temos o tio, só que detalhe, né? O tio, ele não é uma acentuação gráfica, ele é um sinal de nasalinação, tá certo? Então ele não é considerado um acento gráfico, ele é um sinal de nasalização, certo? E as palavras proparoxítonas, paroxítonas e oxítonas, na qual nós vamos trabalhar com as palavras proparoxítonas na aula de hoje. E o que são as palavras proparoxítonas? São palavras que têm a sua antepenúltima sílaba como sílaba tônica, ou seja, como a sílaba que é pronunciada com maior força. Exemplo, música, matemática, gráfico. Então nós temos aqui a última sílaba, a penúltima sílaba e a antepenúltima sílaba. E assim se aplica para as demais palavras.
E assim a gente explicou toda essa informação. E para você acessar esse conteúdo que eu acabei de dizer sobre as palavras proparoxítonas, você também pode acessar através de um livro, que é esse livro digital aqui, que é o nome dos autores são esses e essa aqui é a capa do livro. E para você acessar esse livro, é só você ir lá no Google e colocar e-docente. Beleza? Então tá aqui o livro. Então na página 203 nós temos aqui a sílaba tônica, certo? Nós temos a acentuação gráfica, 231. Nós temos a acentuação gráfica, que são os dois conteúdos centrais desse plano de aula, caso você queira se aprofundar e você queira entender mais sobre como aperfeiçoar esse conteúdo. Agora a gente vai para a aula prática, né? Porque a aula prática é a aula sempre muito proveitosa, muito participativa, onde os alunos interagem e o mais importante, aprendem de forma dinâmica. A brincadeira que nós vamos utilizar aqui é a brincadeira do soletrando, eu acredito que você já conheça ela, e a gente vai ter dois momentos, né? O momento de soletrar a palavra e o momento na qual nós vamos identificar a acentuação gráfica das palavras. Todo esse conteúdo da aula prática, da dinâmica prática, eu expliquei tudo no vídeo 3. Tivemos a parte 1, estruturando o plano de aula, esse vídeo, parte 2, colocando o plano de aula em prática, e a parte 3 é onde eu vou explicar como fazer toda a aula prática de forma rápida, de forma prática, para que você possa ter segurança e dar tudo certo. Que nós vamos detalhar tudo só na aula número 3, certo? Mas de maneira geral, a brincadeira é o soletrando, onde eu conto para vocês em detalhe como fazer lá e até os materiais e recursos que você vai precisar, certo? Recursos didáticos para a aula: caderno, material didático, atividades flexibilizadas. As atividades teóricas e práticas serão realizadas na escola e copiadas no caderno com auxílio do professor, sendo as atividades adaptadas quando necessário. As atividades flexibilizadas são destinadas às nossas crianças PCD, que são as crianças, são as pessoas com deficiência, e também para os nossos alunos que têm dificuldade de aprendizagem, alunos que têm déficit de aprendizagem e alunos que têm transtorno de aprendizagem, que são 4 situações diferentes, mas que necessitam de atividades flexibilizadas para que eles possam aprender. Todos os alunos têm a capacidade de aprender, todos os alunos têm a capacidade de se desenvolver, só que em tempos diferentes. E nós, enquanto professores, precisamos ter a sensibilidade de perceber esses momentos e de propor vivências de aprendizagem para que todos possam aprender. Isso de acordo com a realidade escolar, de acordo com a vivência escolar e de acordo com o alcance da competência da atuação profissional do docente. Iremos fazer aquilo que estiver ao nosso alcance, enquanto professores, enquanto profissionais, para que a gente possa, no futuro, com condições melhores, trabalhar melhor ainda. Nós vamos fazer aquilo que melhor se adequa à nossa realidade profissional, à realidade da escola também, à realidade dos alunos e a realidade regional, que são grandes desafios a serem vencidos, certo? E a gente vai dar o nosso melhor nas condições que temos, até conseguirmos fazer melhor ainda em condições melhores. E nós vamos ter o nosso momento de avaliação. Vai ter prova? Não. Avaliação é o ato de avaliar. Quem avalia vai avaliar alguém em determinado momento, certo? Então a nossa avaliação gradual e processual, em acordo com a participação dos alunos e observações do docente, atividade didática e participação dos alunos durante as aulas, e avaliações qualitativas sobre as quantitativas, que é a progressão de aprendizagem, onde nós vamos analisar o nosso aluno no decorrer do tempo. A prova, é só um instrumento avaliativo, mas as interações que o aluno teve, o desenvolvimento, o que ele conseguiu aprender, o momento de participação com os colegas, tudo isso deve ser levado em consideração no processo de avaliação pelo professor. Uma vez que nós não vamos avaliar a nota pela nota, mas sim o lado social, o lado humano, o lado intelectual do aluno, para que ele possa ter condições de aprendizagem. E por final, nós vamos referenciar o nosso trabalho, porque nós precisamos fazer as referências bibliográficas, elas são obrigatórias. Então nós temos aqui a BNCC, que é Base Nacional Comum Curricular. Coloquei todas essas informações e você coloca dessa forma, certo? Acesso em 18/7/2023. Hoje é 20/7, o dia da gravação desse vídeo. Caso você queira acessar esse livro, é só você pegar essas informações e jogar no Google, que você consegue encontrar esse material. E você vai precisar colocar as referências desse vídeo no seu plano de aula. Como? Você coloca Silva DS 2023, coloca a palavra YouTube, ponto, canal Professor Davi Souza, ponto. Você vai colocar o título do vídeo,
tá certo? Certo? Para o ensino fundamental de acordo com a BNCC. Só que você vai colocar o título desse vídeo que você está assistindo agora. Qual o título? Você coloca aqui onde está essa parte grifada, coloca a palavra vídeo, coloca disponível em, e aqui em cima também tem um link azul, né? Que é www, pronto, alguma coisa. Você clica em cima e coloca essa informação aqui. Acesso em 20/7/2023, que é o dia que eu estou gravando esse vídeo, mas você vai colocar a data de acesso no dia e no horário que você está assistindo esse vídeo, se é de manhã, se é de tarde, se é de noite, você coloca essa informação, independente do dia, para que você possa fixar essa informação aí no seu plano de aula. Esse aqui é o site do eDocente, onde você vai conseguir baixar o livro, certo? É só você colocar aqui, ó, eDocente, aí você vem aqui, ó, Ensino Fundamental, clica aqui onde tem Ensino Fundamental, vai abrir uma nova aba e assim você vai conseguir baixar o livro, beleza? E caso você queira adquirir materiais prontos de acordo com a BNCC, é só você acessar a descrição desse vídeo, primeiro comentário, que eu deixei um site online disponível para você. E lembre-se sempre, seja você a mudança que você espera na educação. Até o nosso próximo vídeo, se inscreve nesse canal para você adquirir novos conhecimentos pedagógicos, deixa o seu like, até o nosso próximo vídeo e valeu!